Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o John, né, e esse aqui é o canal do Elfo. Teoricamente eu sou o Elfo, né? E eu vim falar uma coisa pra vocês, né? Sobre os nossos projetos em imóveis. Algumas pessoas estavam me questionando, né, por que eu estou falando sobre investir em imóveis quando eu estou morando de aluguel, né? E aí veio uma questão muito especificamente, que é basicamente o seguinte: eu estou esperando uma oportunidade de conquistar um terreno em um local que eu tenho interesse em morar, tá? Porque são vários fatores e eu vou falar eles agora pra vocês. E aí basicamente eu decidi que o tema desse vídeo seria construindo a propriedade dos seus sonhos. É isso. Corta a vinheta. Aliás, passa a vinheta. Enfim, vamos lá. Muitas pessoas elas começam a conversar comigo, né? A gente estava tendo uma conversa dessa entre amigos esse final de semana, né? Que as pessoas estão cansadas de não ter a sua própria casa, não ter o seu próprio local. E eu acho que, tipo assim, é um pensamento muito válido, porque querendo ou não, chega um momento da sua vida, você quer ter onde você morar. Você quer ter um espaço que seja seu, que seja seguro, que você possa dizer: ah, mas é porque eu estou desempregado, mas eu tenho a minha casa garantida, não tenho medo de ficar morando na rua. Beleza, aí tem muitos gurus que falam: ah, é melhor você alugar do que você comprar, não sei o que e tal. Cara, isso só se aplica, detalhe, vou falar isso aqui de forma definitiva, isso só se aplica para regiões de alto valor de mercado imobiliário. Por exemplo, aqui na região do Nordeste, os terrenos eles são até caros. Só que as construções elas são relativamente baratas, porque a mão de obra ela é abundante. Tem muita gente bloqueira que trabalha aqui no Nordeste, né? Lá no Sul ou no Sudeste talvez não tenha. Então, por isso que realmente imóveis são extremamente mais caros de construir. Mas, por exemplo, aqui o metro quadrado ele está entre R$1.000 e R$2.000, né? E aí o que acontece? Quando você vai olhar para ver esses valores, compensa muito mais você pegar ali uma casa de 30 metros quadrados que vai dar seus 60 mil. E 60 mil, gente, vamos pensar, são 5 anos, porque são 6 meses, né? 6 meses não, são 60 meses, né, teoricamente. Então, tipo assim, não existe hoje aluguel por menos de R$1.000. Aí você fica pagando 5 anos um aluguel de uma casa que não vai ser sua, faz muito mais sentido. Agora, não faz sentido também financiar. Eu falo isso sempre, porque a taxa de juros é absurda. Agora tem uma questão que vale a pena você fazer um empréstimo com a garantia do seu terreno. Por exemplo, uma vez que você tem um terreno, você pode pegar ele e usar como colateral. Caso você não pague o seu empréstimo, o banco vai lá e pega o seu terreno para ele. Isso faz com que dê uma garantia muito segura para o banco. Então ele empresta para você o dinheiro com a taxa de juros baixíssima. A gente conseguiu recentemente um empréstimo com 0,67% ao mês. Isso é uma taxa baixíssima. Porque se você for colocar aí, dá uma média de uns 7 a 8% no ano. Então, pensa aí, se você botar em 5 anos, né? 5 anos, esses 8% daria uma média aí de tipo 50%. Então, você pega 60%, você vai estar pagando ali uma média de uns 80, 70%. Só que, cara, se você for financiar, você vai financiar ali tipo em 20, 30 anos. E você, ao invés de você pagar 60 mil numa casa, você vai pagar 300 mil. Então realmente não faz sentido nenhum você alugar e nem financiar. O ideal é comprar um terreno por um valor acessível, num bairro que seja acessível. Aqui mesmo tem vários deles. E depois disso, você vai lá e você adapta a realidade do terreno para a realidade das suas necessidades. E aí tem a dica número 1 para você escolher uma casa dos seus sonhos. Primeiro você tem que entender as suas necessidades. Por exemplo, quando eu estava construindo minha casa, eu pensei, cara, eu quero 2 quartos, porque eu quero o quarto meu e da pessoa que eu for morar. Eu quero outro quarto que seja para um filho futuramente, caso eu decida ter. Eu preciso ter um closet, né? Porque assim, quem casa com mulher sabe que geralmente mulher tem muita roupa. Então eu não queria aquele guarda-roupa feio assim no quarto. Acho horrível, né? Depois eu queria um escritório porque eu pretendo sim trabalhar de home office
daqui para os próximos 3 anos. E é por isso que eu estou começando esse projeto de trabalhar pra um caramba para poder conseguir conquistar isso, né? E aí, questão de cozinha americana, eu ter uma área da cozinha que ela seja aberta pra rua, assim, sabe? Pra poder, não pra rua necessariamente, mas pro quintal. Pra eu colocar uma mesa enorme pra receber meus amigos, receber a família, um banheiro espaçoso. Então você tem que chegar primeiro no papel e colocar o que eu desejo para a minha casa. Você vai colocar tudo que você deseja e tudo mais. Beleza, tranquilo. E depois que você fizer isso, você vai colocar quanto de dinheiro eu tenho para construir isso. E aí você vai colocar no orçamento o quanto você pode conseguir, ou você tem, ou você quer investir naquele seu imóvel, tá? Isso é uma das primeiras características, você entender a sua realidade. Porque, por exemplo, talvez o seu sonho seja morar sozinho e tudo mais pro resto da vida, e você trabalhe no seu escritório no centro. Não tem muita necessidade de você ter 2 quartos, não tem muita necessidade de você ter um escritório em casa, não tem necessidade de você ter um closet. Então, primeiro é adaptar o que você quer para a sua vida para o que a casa pode te proporcionar para a sua vida, tá? E aí a gente vai para o terceiro tópico, né? Porque o segundo tópico é a questão do orçamento e o terceiro tópico, o método construtivo. Cara, hoje em dia as pessoas, elas, pelo menos aqui no Nordeste, elas constroem muito de alvenaria. O pessoal fala, ah não, é porque a alvenaria é o método mais seguro. Não é, tá? Aí dizem, ah, porque a alvenaria é o método mais barato. Também não é. Tem um canal mesmo de uma moça, Amanda Alves, né? Eu vou colocar pra vocês o link. Ela abriu meu pensamento assim, ó, quando eu tava construindo. Porque, tipo, cara, uma vez que você começa a entender os métodos construtivos, você sabe se ele vai se adaptar à sua realidade e também você sabe o que é que você tem que fazer para poder você investir naquilo. Por exemplo, como eu falei, um aluguel hoje aqui não é menos de R$1.000. Tipo, se for de 2 quartos e tudo mais. Obviamente tem kitnet, mas super pequenas, super desconfortáveis, não vale a pena, tá? Então, talvez nesse caso você precise de um método construtivo rápido. E o método construtivo mais rápido é a questão da construção em OBS, né, que basicamente é a estrutura de concreto com cobertura de paredes de madeira. E ela fica bem bonita, fica bem charmosa, né? E ela é extremamente mais barata. Mas não são esses os benefícios. No caso, o benefício seria ter a casa construída extremamente mais rápida. Eu já vi um pessoal construindo aqui na minha região uma casa de OBS que era de aproximadamente assim 60 metros, eles construíram em 2 semanas. Então, tipo assim, se você paga aluguel e você pegou um empréstimo para você construir, compensa demais. Porque você não vai estar pagando aluguel mais empréstimo. Você vai estar pagando ali no primeiro e segundo mês aluguel para até dar o acabamento todo. E aí no segundo mês, terceiro, você paga somente o seu empréstimo, que é como se fosse o seu aluguel. Só que com a diferença, que depois de 5, 6, 7 anos aquilo vai ser seu por direito, sabe? E aí, tipo assim, obviamente tem outras coisas envolvidas, mas primariamente você tem que pensar nessas 3, né? Qual é o seu sonho? Depois você tem que estabelecer quanto você está disposto a investir no seu sonho e depois as formas de construção que você tem que ter. Só que antes disso, você tem que pensar numa questão muito específica, como eu disse, terreno e localização. Cara, eu vejo muita gente falando, ah, eu quero uma casa no centro, quero uma casa no centro. Meu amigo, aqui, perto da minha casa, eu moro no centro, tá? Aqui perto da minha casa tem vários prédios e que cada apartamento de tipo 48 metros quadrados são R$1 milhão. Meu amigo, não coloca isso no plano, cara. Tipo, velho, a gente que não é rico, a gente que não é classe média alta, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Pelo menos para que ele alavanque a gente, para que nos coloque lá um dia. Entende? Porque, por exemplo, hoje em dia você pode comprar um terreno com 3 mil de entrada. Cara, tem um terreno que eu quero comprar que é 8 mil de entrada. Por que eu não comprei ainda? Porque eu estou investindo na outra construção. Quando eu acabar logo, eu vou investir nesse outro terreno. E aí 8 mil de entrada e as parcelas bem, ó, bem docinhas. Então, tipo assim, é tudo questão de planejamento. Só que você tem que entender, de novo, as suas necessidades. Como eu falei no outro vídeo, não faz sentido você querer ter filho e você morar num lugar que não tenha farmácia, um lugar que não tenha postinho, um local que não tenha escola. Então, o primeiro passo é você colocar assim: quanto eu estou disposto a gastar no meu terreno?
Estabeleceu? Agora você vai fazer o próximo passo, que é quanto eu estou disposto a morar longe dos centros urbanos. Se para você não é um problema, isso daqui vai ser super tranquilo. Porque, por exemplo, na minha região, você encontra lotes comerciais de até 40 mil. Só que assim, afastados do centro, né? Em condomínio você não acha, obviamente, mas é em casa em rua pública. E tudo bem, não é um problema. A questão é você adaptar a sua realidade aos seus sonhos. Então, por exemplo, você não vai sonhar com um terreno de 400 mil reais se no seu bolso você tem 20 reais, cara. Sabe? Ter senso, né? Enfim, depois que você escolhe o seu terreno, né, e tudo mais, você vai fazer a questão da diligência prévia. Por quê? Porque eu falei que de 40 mil, né? Só que onde eu moro, não onde eu moro, acho que seja no Brasil todo, as pessoas têm aqueles terrenos que são terrenos de invasão. É um problema? Não necessariamente, tá? Por exemplo, você comprou um terreno invadido, beleza, vai ter algum método, geralmente uso capião, para você registrar essa casa. Só que, tipo assim, uso capião, ele é um processo. Isso quer dizer que a qualquer momento pode vir alguém e cortar ele. Enquanto o juiz ou o cartorante, ele não colocar assim, esse imóvel está na titularidade de X pessoa, ele não é seu. Então, tipo assim, você vai comprar à vista, você vai pagar à vista, você vai receber as chaves, mas a escritura não vai sair na hora, sabe? Tipo, isso meio que é sempre um alerta, assim, para você ver. Porque, por exemplo, aqui tem terrenos desse tipo que geralmente são 10 mil reais. Só que será que você tem 10 mil reais para jogar no lixo? Será que com 10 mil reais você já não contratava o serviço de algum engenheiro para pelo menos fazer uma kitnet? Porque assim, uma coisa que eu falo muito. Primeiro você constrói um lugar para você ter onde você cair a bunda com um banheiro e uma cozinha. E depois você vai expandindo. Por isso tem a questão da construção modular, né? Eu posso falar mais sobre isso depois. Mas, no momento, a gente vai se ater à questão do planejamento. Então, tipo assim, casas de projeto Minha Casa Minha Vida, não compre, porque é furada, porque o governo federal fiscaliza. Vai estar baratíssimo, só que não compra, cara. Aí depois, casos de invasão, não vale a pena, exceto se você invadiu, porque se você invadiu você não vai pagar nada por isso. Então sim, construa, siga a sua história e viva, né? Mas se você não vai invadir, não compre. Outra questão de terrenos também que eu acho muito perigoso é próximos de rios, lagoas, terrenos baldios. Porque assim, aqui na região que eu moro, não tem o costume muito de chover. Então você olha o terreno baldio e você fala, poxa, isso aqui dá para construir, é agradável. Mas ele está vazio por um motivo específico, ele está vendendo por um preço barato por um motivo específico. Geralmente quando chove aquilo alaga e vira um rio. E aí todo ele que você pegou você vai jogar todo no ralo, sabe? Você vai ter que investir no terreno para ele ficar mais alto do que o resto da rua. Você vai ter que investir no planeamento, vai ter que investir mais em concretagem, usinagem. Então assim, é dor de cabeça, é gasto e não é vantagem. Exceto se você quiser arriscar para você fazer de uma forma um pouco diferenciada. Porque, por exemplo, eu conheço um amigo meu que ele comprou um terreno baldio por 6 mil reais. 6 mil reais. Ele era de 6 de frente por 4 de fundo. O cara simplesmente meteu umas estacas assim de ferro, né, concretadas embaixo, a mais ou menos 1 metro de altura. Embaixo ele colocou um escoamento que vai direto para a rua, né? E aí depois ele colocou a questão dos esgotos embaixo. Então meio que ao invés de fazer uma fossa séptica assim, ele fez uma fossa séptica assim. Aí o que acontece? Quando você chega na casa dele, cara, a casa dele incrível, bonita, maravilhosa. E tipo, não alaga, porque ele fez a casa 1 metro mais alta do que o resto da rua. Só que obviamente, né, você tem que ter um conhecimento específico para fazer isso. Se você só quer uma casa dos seus sonhos, tenta ir pelo mais rápido e mais barato possível. Porque assim, mais rápido não, mais eficiente, tá? Mais rápido não, mais eficiente e mais barato possível, tá? E aí depois que você faz essa diligência prévia, né, você tem que procurar um arquiteto. Porque, por exemplo, eu gosto muito de falar isso. Você não vai procurar um arquiteto com um projeto para você procurar um terreno naquele formato. Isso é a maior burrice que você pode fazer. Uma vez que o vendedor repara que você já tem um projeto, ele vai jogar o preço lá em cima.
Porque, por exemplo, eu tenho um terreno de quina, que é triangular. Eu tenho um terreno que é redondo, eu tenho um papá. Ele vai falar, cara, esse aqui é o único retângulo que tem na área que você pode comprar e colocar esse projeto. Se você quiser, é 3 vezes o valor de mercado. Seríssimo. Enquanto que, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu comprei um terreno de esquina. Ele não é triangular, ele é um... Não sei dizer exatamente o que ele é, mas, por exemplo, ele é grande assim e tal. Aí tem um retângulo dentro dele e em cima do retângulo tem um triângulozinho, né? E aí, tipo assim, eu tirei o triângulozinho e deixei só o retângulo. Isso eu perdi 3,8 metros quadrados de terreno e eu paguei 1/3 do valor somente pelo formato. E é um formato também retangular, e por ser de esquina eu posso colocar a frente para qualquer um dos lados. Isso me permite com que eu fizesse vários projetos para aquela casa. Inclusive, tem essa questão. Uma vez que você seleciona um terreno, você vai lá e contrata um designer, um arquiteto, um engenheiro muito bons para fazer um trabalho incrível. Porque se você tiver um terreno muito barato e você não tiver um arquiteto incrível, você não tem nada, tá? E aí o que acontece, né? Você vai começar a sua jornada só disso aí, no planejamento. Porque o restante, cara, precisa muito mais de dinheiro do que de planejamento. Por exemplo, você vai fazer a fundação, você vai ver o tipo de fundação, porque geralmente tem umas que são extremamente mais baratas do que outras. Depois você faz a fundação, você vai ter o levantamento de parede, aí você vai novamente aplicar o que você discutiu, que está dentro do seu orçamento para um método construtivo. Depois que você coloca as paredes, você vai ver o tipo de telhado, porque, por exemplo, na minha casa, eu estou colocando todas as telhas de PVC, por um motivo muito simples. Ele é mais barato, ele é antifúngico, ele é anti-chamas, ele é muito maior, a instalação dele é fácil, até eu posso fazê-lo, e tipo assim, ele é extremamente leve. E a leveza para vocês pode parecer que não é um benefício, mas quando você está lidando com a estrutura, quanto mais leve for a estrutura, menos você tem que investir em fundação. Quanto mais você investir em fundação, menos você tem que investir em parede. Quanto menos em parede, menos em ferragem. Quanto menos em ferragem, menos estrutura. Cara, só na escolha da minha telha eu já reduzi uma média de 30% o valor total de construção do imóvel. Então, tipo assim, você tem que pensar bem no tipo de telha que você quer para aquela suporte que você precisa, obviamente. As minhas eu comprei de PVC porque elas suportam o sol e a chuva que são inerentes aqui do Nordeste, né? Uma vez que você faz isso, você já consegue ter o seu canto pronto. Eu falo isso sempre para as pessoas, sabe? Tipo, primeiro constrói a casca e depois você vai construindo aos poucos o interno. Por quê? Porque uma vez que você constrói a casca, você já se livrou do seu aluguel. E para começar a construir as paredes do interior, você consegue facilmente contratar alguém para ir fazendo etapa por etapa, sabe? E aí a questão é, velho, persistência. A gente que é trabalhador, a gente que não nasceu herdeiro, a gente que não é dono de empresa multibilionária, a gente tem que trabalhar e ter persistência, porque as coisas só vêm com o tempo, né? Mas quando você começa a fazer as coisas, elas começam a fazer sentido. Eu tava falando inclusive com o meu pedreiro, né? Meu empreiteiro, essa semana. Ele falou pra mim que com mais X valor eu já consegui finalizar a casa até dia 7 de julho. Cara, pra mim isso aqui me deu um alívio absurdo. E aí o que acontece? Agora, por isso que eu tô sumindo também, né? Eu tô correndo demais, mano, demais pra poder conseguir esse valor pra ele, pra pagar, pra ele poder terminar a casa, sabe? Aí só vai faltar o quê? Vai terminar somente a telha, né? E terminar a construção do banheiro. Cara, é só isso, sabe? Tipo, não tem drama, não tem segredo, não tem mais nada, mano, é só isso. E o cara vai chegar assim, falar assim, toma a chave da sua casa. Isso me deixa muito satisfeito. Enfim, se você não sabe como fazer um planejamento, envie uma mensagem pra mim aqui pelo e-mail que tá na descrição do canal. Você pode enviar pra mim pelo Instagram, pode enviar pra mim pelo TikTok, mas eu prefiro que seja ou pelo e-mail ou então que seja pelo Instagram. E eu vou estar te respondendo. Se você quiser, inclusive, eu também faço projeto, né? Porque, querendo ou não, eu sou projetista, tenho formação na área, né? E aí a gente pode fazer um projeto para você adaptado às necessidades do seu terreno, né? Então, se você quiser,
envia mensagem pra mim. Por hoje é só isso que eu vou correr agora, que já são 11h54. Em 6 minutos eu vou sair pra rodar de Uber, porque a corrida não para. Enfim, é isso. Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima manhã. E não deixem de seguir o Elfo da Renda Extra. Beijos.